Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo falando agora sobre as reações orgânicas. Neste vídeo aqui eu vou falar sobre três reações orgânicas, reações de substituição em alcanos, aromáticos e adição de alcenos. E nos próximos vídeos eu falarei das outras reações orgânicas. Bom, começando então pela substituição em alcanos, né? Relembrando aí, os alcanos são compostos formados por carbono e hidrogênio, sem nenhuma ligação dupla, somente ligações simples. Eles podem aí formar cadeias ramificadas, e isso daqui é muito importante, porque isso influencia muito na forma que eles vão reagir, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, a primeira reação que nós vamos encontrar da substituição de alcanos é a halogenação de alcanos, né? Reações de halogênios, que são Cl2, I2, F2, Br2, pode ser qualquer um deles, com um alcano qualquer. Vai reagir alcano com halogênio, prestem muita atenção aqui na presença de luz ou calor, formando um haleto orgânico e o hidráxido inorgânico referente ao halogênio que entrou, né? Se entrou o Cl2, vai formar HCl. Se entrou I2, HI, F2, HF, Br2, HBr. Pois bem, o que nós precisamos prestar atenção? Existe uma ordem de prioridade com relação aos carbonos em que este halogênio vai entrar, né? Por exemplo, o carbono terciário é mais reativo do que o secundário, que é mais reativo que o primário, que é mais reativo do que CH4. Isso é extremamente importante para entender a substituição em alcanos, porque isto vale para todas as substituições de alcanos, não somente a halogenação. O que é isto? Por exemplo, este carbono aqui ele é secundário, né? Este daqui é um CH2, ele é secundário, faz ligação com outros dois carbonos. E este daqui é um carbono primário, faz ligação apenas com um carbono. Bom, este carbono aqui, ele é prioridade, entendeu? Então, ele vai formar um composto majoritário, que é o 2-cloropropano, tá bom? Mas não exclui a possibilidade do cloro entrar também no carbono primário, né? Então, formaria o quê? O que nós chamamos de isômero de posição. Isso é muito importante porque os vestibulares tendem a perguntar quantos isômeros são possíveis na formação de uma monohalogenação de determinado alcano. E aí vocês vão observando. Na reação de nitração de alcanos acontece a mesma coisa, entendeu? Nós temos que entrar entre o grupo NO2, né, o nitrocomposto, formando um nitrocomposto entre o grupo NO2, e o subproduto é água. Prestem muita atenção, essa reação acontece com um ácido nítrico. Numa presença de calor e luz, né, uma presença de calor com uma temperatura muito alta, 400 graus Celsius. E prestem muita atenção, também ocorre com a reação a carbono primário, terciário, aquela ordem de prioridade que nós vimos no slide anterior. Isso aqui se estende por todas as reações de substituição de alcanos. Tá joia? Aqui no caso da nitração de alcanos é a mesma coisa. Só que vocês têm que lembrar que formam um nitrocomposto, ou seja, tem um grupamento NO2 ao invés de um halogênio. A mesma coisa o que? A sulfonação. Né? Ao invés agora de termos um grupamento NO2, nós vamos ter um ácido sulfônico nos produtos, que é o SO3H. Lembrando que forma também o subproduto água. Então, gravem bem, pessoal, esta ordem de prioridade, porque isso daqui mata basicamente toda a halogenação de alcanos. E lembrando sempre, a halogenação forma o haleto orgânico, a nitração forma um nitrocomposto e a sulfonação forma um ácido sulfônico, que é um alcano ligado ao grupamento SO3H. Substituição de aromáticos. Na substituição de aromáticos, vamos relembrando os aromáticos aí, nós temos o benzeno, o metilbenzeno, que são esses grupamentos aqui, né, que foram formados por carbono e hidrogênio contendo duplas alternadas. A gente coloca esse símbolozinho aqui, né, no benzeno. Mas o que pega na reação com os benzenos? Nós temos o mesmo esquema de substituição dos alcanos. Por exemplo, na halogenação, você vai ter o quê? A reação com os halogênios, formando um haleto benzênico, né? Aqui no caso, olha, você vem aqui o Br2, entra um Br e forma o seu hidráxido inorgânico,
mesma coisa, não modificou os produtos, né? Só modificou o que estava entrando aí, que era o reagente, no caso agora, o benzeno. Na nitração, a mesma coisa, né? Entra o nitrocomposto aqui, ó, mais a água, formando. O que modificou? Não é mais um alcano, agora é o quê? É um composto aromático, no caso o benzeno. Na sulfonação, a mesma coisa, olha, entra ácido sulfônico, né? O grupamento SO3H, mais a água. Então, vocês percebem que não modificou nada, apenas modificou o reagente, né? A ideia modificou. Aqui a gente não precisa preocupar com a questão do carbono terciário, primário. Por quê? Porque todos os carbonos dentro do carbono do grupamento benzênico são iguais, né? Eles não têm diferenças entre si, então não importa onde o grupamento vai entrar. Isso vale para a primeira reação, né? Que é o primeiro grupamento que vai entrar. Porque depois os demais grupamentos vai levar em consideração. Aqui nós temos dois tipos diferentes, que é a alquilação de Friedel-Crafts, que é o benzeno com um haleto orgânico, né, um haleto orgânico qualquer. Lembrando, quando o benzeno reage com um haleto orgânico, o grupamento carbônico que vai para o benzeno não é o cloro, tá bom? Não é o cloro. Você vai sair um hidrogênio aqui, forma o HCl, né? Mas o grupamento carbônico que estava no haleto é que entra no benzeno. E a acilação de Friedel-Crafts, que nós não temos esta reação com os alcanos, né? E aí vocês vão ver que é a reação de um benzeno com um haleto ácido. O que é isso? O haleto ácido é um grupamento ácido carboxílico onde a hidroxila foi substituída por um halogênio. A mesma coisa, pessoal, o halogênio não vai entrar, tá vendo? Ele vai reagir com o hidrogênio, ó, formando o HCl, neste caso aqui, né, que é um haleto de cloro, e o resto do grupo todo entra no benzeno. Então, na alquilação, o halogênio junta com o hidrogênio que sai, formando HCl, e o resto se junta no benzeno. A mesma coisa aqui na oscilação, né? Acho que está escrito errado, é acilação. Sai esse Cl aqui, ó, formando o HCl, e este grupamento todo vem para o grupamento benzeno. Mas o que pega, pessoal? O que pega nessa questão aqui do benzeno, da reação com os aromáticos, é os grupamentos dirigentes. Por quê? Depois que você já tem um substituinte, vai entrar um segundo substituinte, certo? E a gente sabe que quando a gente tem dois substituintes dentro do anel benzeno, a gente tem posições que têm uns nomes característicos, né? Essa daqui é a posição orto, né? A posição 1, 2. A posição 1, 3, que é a posição meta, e a posição 1, 4, que é a posição para. Agora, quando você já tem um substituinte, por exemplo, aqui, olha, você tem aqui o metilbenzeno. Ele já tem um substituinte, que é o metil, né? Esse metil aqui, ele vai coordenar onde que vai entrar o próximo substituinte. E aí você vai ver os grupamentos que são ortoparadirigentes e os grupamentos que são metadirigentes. Por exemplo, esse aqui, ó, o metil é um grupamento metadirigente. Esse daqui são, ortoparadirigente. Esse daqui são todos os grupamentos que são ortoparadirigentes, né? Nós temos NH2, OH, qualquer cadeia carbônica e o halogênio. Eles são ortoparadirigentes. O que significa isso? Quando você reagir com um metilbenzeno, que já tem um substituinte que é ortopara, vai formar aí uma mistura, né? Do que? Do ortoclorometilbenzeno, né? Que, ó, tá vendo? O cloro na posição orto e o cloro na posição para, né? O que é importante saber também? Que o para tem prioridade, tá bom? O para tem prioridade. Então, a posição aqui, olha, para, né, o cloro entrando na posição para, é prioritário em relação ao cloro entrando na posição orto, tá bom? Então, como é uma substituição, né, o átomo de cloro que está substituindo se junta com o hidrogênio que sai, formando HCl, é a mesma coisa.
A única coisa que vocês têm que prestar atenção é que, como já tem um substituinte, este substituinte vai direcionar aonde o outro vai entrar. Né? Nas outras reações, a gente nem pensava isso, porque não tinha substituinte algum. Então, em qualquer carbono que ele entrasse, estava ok. Mas agora, como já tem um substituinte, né, inicial, aqui no caso do metilbenzeno, ele vai direcionar aonde que vai entrar o segundo. A mesma coisa aqui no metadirigente. Ó, o grupo NO2, ele é um metadirigente. O grupo sulfônico também, né, o grupamento aldeído também, grupamento ácido carboxílico e grupamento amina. Todos eles são metadirigente. Então, se reagir com o cloro, vai entrar o cloro na posição meta, né? Se fosse fazer uma sulfonação, iria entrar o grupo sulfônico na posição meta. Não muda o esquema reacional, só muda o quê? Aonde que vai entrar. Agora a gente tem um grupo dirigente que vai nos direcionar aonde vai entrar o próximo substituinte. Então, isso aqui é importantíssimo gravar com relação aos compostos aromáticos e suas reações. Por último, no vídeo de hoje, a adição de alcenos, né? A adição de alcenos também tem um peguinha, que é a regra de Markov-Nikov, que nós vamos ver aí mais para frente. Relembrando os alcenos, nós temos aqueles compostos carbônicos que somente têm hidrogênio e carbono, mas eles realizam duplas ligações, né? E estes aqui são os nossos famosos, o quê? Alcadienos, né? Que possuem duas duplas ligações. Nós vamos falar sobre eles também, em especial os alcadienos conjugados, que é aqueles que têm dupla sim, dupla não. Dupla sim, dupla não, né? Pois bem, primeira reação de adição de alcenos, como o próprio nome diz, adição. É um mais um, somando, virando uma coisa só, né? Vai ser um alceno com o hidrogênio, né? A hidrogenação catalítica, na presença de níquel metálico e calor, formando um alcano. Super simples a relação, gente. Você tem o quê? O H2, dois hidrogênios, entrou um hidrogênio num carbono, entrou um hidrogênio no outro carbono, a dupla some e forma um alcano, sem segredo, né? Hidrogenação catalítica, né, de compostos cíclicos, é importante vocês saberem que eles entram sempre na posição cis, tá bom? Então, se você tem aqui, olha, um composto cíclico, né, cujo tem uma dupla ligação. O hidrogênio que vai reagir com ele, que vai entrar para fazer a hidrogenação, vai entrar na posição cis, tá bom? Isso é importantíssimo saber. Halogenação de alcanos. A halogenação de alcanos também não tem segredo nenhum, tá bom? O que vai acontecer? Vai formar um aleto vicinal. Vai reagir com, por exemplo, aqui, cloro 2, né? Vai entrar um cloro em cada carbono da dupla, a dupla vai sumir e vai formar 1,2 de cloropropano, né? Nada de segredo. O segredo vai começar a partir de agora, ó. Agora a gente vai ver o que é o que pega em alcenos, que é um alceno com um hidrácido inorgânico, né? Os halogenidritos. O que é isso? Supondo que o alceno vai reagir com o HCl. Aqui no caso é o eteno. Cada um dos carbonos que possui o eteno, um vai entrar o cloro e o outro vai entrar o hidrogênio. Beleza, não tem segredo nenhum, né? Mas, quando você tem, agora, um carbono que tem, porque se vocês perceberem aqui, olha, o eteno, né, no caso, ele tem 2 hidrogênios de K e 2 hidrogênios de K. Um carbono de K, um carbono, não tem diferença nos dois carbonos. Então, tanto faz aonde que vai entrar o hidrogênio e onde vai entrar o cloro. Agora, não. Este carbono aqui tem 2 hidrogênios. E este carbono aqui tem apenas um hidrogênio. E aí, quando ele vai reagir com um halogenidreto, que é o HCl, por exemplo, né, vale a regra de Markov-Nikov. O que é a regra de Markov-Nikov? Ela diz para a gente que nesta reação, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, no caso o CH2, da ponta. E o cloro vai para o carbono menos hidrogenado. E aí forma quem? O 2-cloropropano.
Ah, mas não vai formar um cloropropano? Não, por quê? Porque o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, que é o carbono da ponta, tá bom? Então, esta regra de Markov-Nikov deve ser muito bem gravada para vocês. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, tá bom? Porque ela vale também para hidratação de alcanos. Temos uma exceçãozinha da regra de Markov-Nikov quando o HBr está na presença de peróxido, por exemplo, H2O2, peróxido de hidrogênio. Quando ele está na presença de peróxido, aí nós vamos chamar de regra anti-Markov-Nikov. O que vai acontecer? O hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado, tá bom? O hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Então, quando o HBr, prestem muita atenção, somente o HBr está na presença de peróxido, aí a regra Markov-Nikov fica o contrário. O hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Somente neste caso. Ó, hidratação de alceno, a mesma coisa. Alceno com água formando um álcool agora, né? Por quê? Vai entrar o quê? Na água nós temos o íon H+, e o íon OH-. Cada um deles vai entrar num carbono. Se nós temos o eteno, não importa qual que vai entrar em qual carbono, certo? O hidrogênio vai para um e o OH vai para outro carbono e a dupla some. Perfeito. E quando a gente tem aqui, olha, por exemplo, o propeno, que tem CH2 e CH na dupla. Aí o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e o OH vai para o carbono menos hidrogenado. Regra de Markov-Nikov. Se mantém para hidratação. Ok? Reações com alcadienos, que são os alcadienos que nós vamos apenas estudar com os alcadienos conjugados, tá bom? Aqui nós não vamos estudar com os alcadienos isolados e nem com os alcadienos acumulados. O que nós vamos ver? A adição do tipo 1,4. Essa adição do tipo 1,4 aqui é o que gera muitas dúvidas, tá bom? Que é o seguinte, como o alcadieno, ele tem duas duplas ligações, certo? Aí você vai reagir com um alceno, com um halogênio, perdão. O que vai acontecer? Se a gente for fazer uma adição total, né, vai entrar um Br em cada um carbono da dupla e vai ficar todo mundo certo, tá? Mas o que pega é que antes de ocorrer a adição total, né, ocorre uma adição parcial. E é o que nós chamamos de adição do tipo 1,4. O que é isso? Temos uma dupla nesses dois carbonos, aí depois eles são isolados por essa daqui, depois tem uma outra dupla aqui, certo? Esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, né? Vamos aqui, ó, numerar os dois carbonos. O que acontece? Primeiro entra o bromo, né? Reação com o Br2, por exemplo. Entra o bromo no carbono 1, né? Aí o carbono perde a dupla, né? O carbono de cá fica com uma carga positiva, precisando de mais um bromo, né? Aí o que acontece? A dupla que estava neste carbono aqui salta para cá. Ela salta, tá vendo? Ela salta ficando no meio. E aí quem fica com a carga positiva é o carbono que estava na ponta, lá na pontinha, que não ficou com que não reagiu. Aí o bromo vem e vê essa carga positiva, entra nela. Essa é a adição 1,4. O que acontece na adição 1,4 então, João? Você tem duas duplas, né? Uma em cada ponta. A dupla salta para o meio e os grupamentos que estão reagindo, pode ser o bromo, pode ser hidratação, pode ser qualquer coisa que estiver reagindo, né? Entra um em cada ponta. É muito legal isso aqui e vale muito para vocês estudarem, tá bom? Porque essa adição 1,4 ela é muito cobrada dentro dos vestibulares, principalmente também no Enem. Tá joia? Então, o que a gente precisa lembrar das reações que nós estudamos hoje? A ordem de prioridade dos carbonos nas reações com os alcanos, os grupamentos dirigentes nas reações com os aromáticos e a regra de Markov-Nikov na reação com os alcenos. Tá joia, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Fiquem atentos aí nas redes sociais do Colégio São Francisco, que tem bastante coisa legal e mais coisas sobre o Minuto Enem para vocês, tá bom?
Nos vemos no nosso próximo vídeo com as demais reações orgânicas. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.